Valete. Eu sou o Gumar Carvalho, estou aqui com o nosso querido Luiz Onaga. Olá, Dia, boa tarde, dia. boa noite, tudo bem? Boa tarde, boa noite, tudo bem. Tudo ótimo. E hoje a gente tem dois convidados especiais, que são Felipe e Marcelo, da Fará Design and Build. Acertei? Exato. A minha pronúncia é muito boa. A quem eu quero agradecer aí por terem aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente, para ter papo. Eu gostaria que vocês se apresentassem e apresentassem a empresa de vocês, por favor. Tá bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? É uma honra poder participar aqui, né? Eu sou o Felipe Fará, um dos sócios da empresa. Eu, junto com o Marcelo Campos, né, fazemos o time aqui dos sócios. E a gente trabalha no mercado de corporativo, de varejo, com arquitetura. A gente nasceu, né, com a parte da arquitetura, porém, o próprio nome diz, né, Design and Build, a gente trabalha no processo turnkey completo. Então, desde a prospecção, o estudo dos ambientes, né, análise do perfil do cliente, o que ele necessita, até os custos e a execução da obra final. A sua formação é? A minha formação, eu me formei no ano de 2004, na Universidade de São Marcos. No corporativo, eu atuo há mais de 20 anos já, porém, já também atuei em outras áreas, né? Edificações, fábricas, etc. Porém, o nosso coração está no corporativo, né? Eu conheci o Omar numa empresa que a gente trabalhou em conjunto há, sei lá, 10, 15 anos atrás. E depois cada um foi meio que para um lado, né? A gente acabou se reencontrando no mercado novamente. Uhum. E aí que a gente estreitou mais ainda essa amizade, né? A gente participou de vários processos, a gente tinha uma taxa de conversão muito boa, sabe? A sinergia de trabalho entre nós dois. A gente tem um bom entendimento, né, do que o cliente precisa e sabe dos times, um ajuda o outro bastante em todas as etapas do processo, né? Então, a gente acabou criando essa vontade, né, de ter um escritório em conjunto, né? E até que há uns 3 a 4 anos atrás, a gente conseguiu viabilizar essa união. E de lá para cá, graças a Deus, a gente vem pegando bastante obra, bastante projeto e crescendo nessa área, né? Sim. Marcelo? Eu sou o Marcelo Campos. Obrigado pelo convite. Minha formação é de administração, porém eu acabei entrando no mercado de real estate há 20 anos atrás, talvez, né? E onde eu conheci o mercado de arquitetura, de construções, e comecei a me interessar. E através de uma empresa que eu trabalhei com o Felipe, conheci o Felipe, a gente acabou de desenvolver uma amizade muito boa. Aprendemos a dançar junto muito bem. E como ele disse, a taxa de conversão foi fantástica dentro dos projetos que a gente entrava junto. E aí a gente começou a idealizar um sonho de construir a nossa empresa. E sempre, calma, vamos esperar o momento certo, até que a gente conseguiu um negócio que entrou, que por acaso, que veio de uma indicação de uma amiga, que era para eu fazer uma arbitragem de um processo. A gente conseguiu entrar num processo que eu levei o Felipe com a gente, que foi um projeto na Bahia. E aí esse projeto virou onde foi a grande alavancada da nossa vida, onde a gente conseguiu montar nossa estrutura, nosso escritório, tem dado certo. Então, somos muito parceiros, a gente costuma dizer que a gente não é nem sócio, a gente é irmão. Então a gente tem uma parceria muito fiel um ao outro, uma parceria muito grande de amizade. Trabalhamos juntos já. A Fará nasceu faz o quê? 3 anos e meio, 4 anos. Vai fazer uns 4 anos, vai fazer 4 anos, onde a gente montou o escritório. Já existiu, o Fará já tinha empresa há algum tempo, mas ele trabalhava em outras empresas, eu trabalhava em outras empresas. E nós começamos a idealizar nosso sonho, vai fazer 4 anos, onde a gente começou a trabalhar. E tem dado muito certo, muito bom o trabalho. A gente costuma dizer que o nosso trabalho é pautado no entendimento do cliente. Eu
eu sou o comercial do processo, tá? Eu que estou no front office, no dia a dia, buscando cliente, atendendo a busca e a gente busca entender. Eu costumo dizer para o cliente que a gente faz um projeto para ele culpar, para ele morar. Então a gente não faz projeto para ganhar, a gente faz projeto para o cara se sentir bem. Então a gente busca soluções, entendimento, entender bem o que o Aliás, a gente é presente no processo desde do início até a entrega da chave. Literalmente. Literalmente. A gente não se afasta do processo. A gente não... Mesmo que... Dentro da arquitetura e da construção, a gente acaba fazendo um trabalho muito junto com os parceiros, né, com as construtoras, e a gente tem o trabalho do início ao fim. A gente entrega o projeto do começo, desde o primeiro contato com o cliente do briefing até o dia da chave na mão, quando a construtora... Agora você falou em construtoras, que você tem os clientes, construtoras também? Construtoras também. São Construtoras são parceiros. Parceiros. Além da Turnkey, você também trabalha junto? Dentro do Turnkey, nós acabamos... nós nascemos como um escritório de arquitetura. Nós somos. O nosso DNA é arquitetura. Fazemos projetos de diversos tamanhos e em qualquer região do Brasil. Tivemos também a oportunidade de fazer alguns projetos fora do Brasil. E quando a gente faz a obra, tem alguns parceiros, né, que são frequentes. E também, se o cliente quiser abrir uma concorrência, conhecer outras construtoras e optar pelo projeto que a gente possa ajudar também, a gente acompanha o processo desde o começo até o fim, da mesma maneira em todos os processos. Sim, eu costumo dizer que não existe um não para uma demanda, tá? Tudo que a gente pode fazer e entender pelo cliente. A gente tem um cliente que a gente está num processo hoje que tem 2.000 metros quadrados, que começou com uma salinha de 16 metros quadrados. Então, assim, a gente vai lá, entende a necessidade e vende a solução para ele. Então, desde a especificação do produto, como a gente vem aqui buscar o fornecedor, a possibilidade. Nós temos hoje no escritório uma equipe especializada em corporativos. Tá? Especificação. Nossos arquitetos são todos bem experientes dentro do mercado. Trabalhamos com um processo bem avançado no entendimento do cliente. Então, a gente busca entender a necessidade do cliente para poder dar a solução completa. E é fácil entender o que o cliente quer? Às vezes, assim, digamos que vocês nasceram com as bênçãos da Bahia de Todos os Santos, né? Mas não sei se todos os santos ajudam na hora de entender o cliente. Né? Às vezes, eles mesmos, na hora de nos procurar, têm algumas dúvidas, né? E o legal é isso, a gente trabalha em parceria, né? A gente não trabalha, nós no escritório e eles com a demanda deles e... A gente faz a troca, constrói todo o processo juntos, né? E aí a gente acaba evoluindo, sei lá, vai aparecendo situações que a gente fala, isso aqui é interessante, você mexer nessa área, sua persiana tá antiga, sei lá, precisamos trocar, vamos dar uma cara nova para esse pessoal também, para eles ficarem felizes com a da outra área que vai crescer. Desculpa te cortar. É muito raro quando a gente entra num processo com o cliente que ele não... A gente pega na mão e ajuda ele a resolver. Nós damos soluções para o cliente muito... personalizada. Então, o gostoso do nosso trabalho, do que a gente executa, que a gente gosta do que a gente faz muito, tá? Ontem eu estava num processo, numa reunião com um cliente, que a gente começou a conversar, é difícil entender o cliente? Sim. Porém, se você escutar o cliente, você consegue entender. E eu entendi que ela queria uma coisa sofisticada, de bom gosto, com mobiliários, mas ela tinha um limitante que era o budget. Eu dei uma solução para ela que a gente vai entregar 2 projetos para ela, um com solução com a possibilidade de mobiliários adquiridos, mobiliários bons, com design, e uma possibilidade de locação. E ela se interessou, porque é uma coisa que vale a pena, tá? Então, assim,
eu estava até comentando com o Onaga um pouco antes sobre soluções que a gente dá hoje. A gente tem visto muito como a gente acabou de entregar um case num projeto bom que a gente fez com uma construtora, que tinha uma gerenciadora, era uma obra de 400 metros quadrados que tinha uma gerenciadora. E essa pessoa fez toda a diferença dentro do processo. E as empresas que hoje fazem obras que acham que são menores, elas é um absurdo ter um gerenciador. Mas não, cara, é a solução, porque você tem alguém que faz a interface entre você, aproxima todo mundo, o seu projeto acaba sendo bem fluido e tranquilo e acaba sendo mais econômico. Exato. Tamanho não é documento, também não é isenção de problemas, né? Mas às vezes eu costumo dizer que é preconceito, porque o cara acha porque é uma obra, eu tenho uma obra de 300 metros, ela faz esse entendimento também, e a gente faz esse suporte. A gente fez uma obra, eu vou falar de obras e cases porque é o nosso dia a dia, tá? A cliente é uma cliente que eu vendi, quando eu entrei no mercado de arquitetura, eu vendi o primeiro escritório deles, tá? E essa cliente, ela se tornou uma cliente amiga, tá? E a vida, quando eu entrei na primeira empresa de construção, na construtora que eu trabalhava, ela comprou a obra do escritório novo, que a empresa estava se instalando no Brasil. Eu vendi para ela. E desde então a gente virou um amigo e tudo que ela faz no escritório, ela vai renovar o contrato de locação, ela me chama perguntando se eu tenho alguém do mercado de real estate. Como ela sabe que eu trabalhei muitos anos no mercado de real estate, ela me chama perguntando se eu tenho alguém do mercado que possa ajudá-la com a renovação do contrato. Normalmente eu indico um amigo, alguém que eu conheço. Aí ela chamou esse ano a gente, né, por um processo que eles precisavam mudar. Eles estavam num prédio que custava um preço alto e eles queriam mudar para um prédio mantendo a característica. Eu indiquei 2 amigos do mercado de real estate que foram em busca de uma opção para ela. Conseguiram um imóvel e tal. E ela nos contratou para fazer o projeto. Fizemos o projeto e aí ela nos pediu indicação, que ela precisava de 3 construtoras. Ela ainda chegou, ela era a CFO da empresa, ela falou assim, ela é a CFO da empresa, ela falou, eu preciso abrir uma concorrência com a construtora, eu consigo fechar o projeto só com você, não vou precisar abrir concorrência de projeto, porque já é o que está fechado, aprovado com toda a diretoria, e agora eu vou entrar com as construtoras. E a gente buscou para ela 3 parceiros, tá? E indicou para ela, só que a gente virou para ela e falou, olha, por regra e por norma e por decência, a gente não vai participar do valor final. Então, assim, você recebe o valor, depois a gente já te ajuda a equalizar as propostas, porque pode acontecer de dar um conflito. Então, não queremos saber o valor final. Ela recebeu as propostas, nos chamou, vamos equalizar. Fizemos reunião com cada uma das construtoras para equalizar as propostas. Teve a vencedora, fez a obra. Hoje eles estão com um escritório incrível, bem montado, mas a gente deu todo o suporte. Mas eu pergunto, por que vocês não ofereceram o serviço de vocês de construção? Porque ela comprou o projeto, seria indigno. Com as outras construtoras, ela precisava abrir a concorrência. Entendi. Tá? Então, assim, quando a empresa vem e busca essa possibilidade de preciso fazer. Hoje a gente tem a construtora, de uma forma assim, é um parceiro nosso, um amigo nosso que começou com a gente, tá? Fazendo obras pequenas, escritórios pequenos, e acabou virando um grande parceiro que virou nosso e hoje a gente tem um contrato que ele está dentro desse contrato, tá? E uma coisa que a gente preza muito é a dignidade com os parceiros, né, Fê? Sim. Então, assim, todos os processos, a gente tem parceria com várias construtoras, tá? Então, assim, a gente preza muito essa dignidade, com a transparência com eles, que não vai ser informação de um para o outro e assim por diante. Então, a gente sabe como funciona o mercado fica muito desconfiado com clientes, claro, né? Então, meu cliente. Então, assim, se abre a concorrência, a gente vai falar, olha, temos 3, mas a gente não pode participar. E é comum, tá? A gente fechou um projeto agora em Minas, né? Podemos falar? Vamos falar do projeto. Um projeto grande que começou com uma construtora que eles pediram a indicação, a gente indicou uma construtora, era um projeto grande, indicou uma construtora e aí no final eles resolveram abrir concorrência e a que começou não fechou. Então assim,
a gente sempre deixa transparente. A gente vai te indicar, porém, não é que você necessariamente vai ser o vencedor do processo. Sim. Tá? Então, normalmente são processos bem transparentes com todos os nossos parceiros e a gente preza muito essa coisa da transparência e a integridade e o respeito com... Aí nesse processo de concorrência você recebe o que cada uma vai oferecer sem saber quais são. Deixa eu ver se eu entendi direito. O que cada uma... Não. O projeto é nosso. Não, sim, mas no caso da construtora, a construtora vai ter ela vai receber o projeto e vai fazer o orçamento com base no projeto. A gente vai dar toda a orientação, todo o suporte para a empresa na especificação. Mesa, sofá, cadeira. A gente dá toda a parte da especificação. O Felipe pode falar melhor que eu. Mas em termos de serviços, eu sou um jornalista que tem um palmo de profundidade aí nesse mar de conhecimentos que Deus me deu. Então, assim, eu imaginando que cada consultora vai apresentar um documento falando do que vai fazer. Isso. Né? Aí vocês pegam esse documento e falam, não, isso aqui faz sentido, não faz sentido, como é que é isso? Quando a gente é contratado pelo projeto e abre a concorrência entre as consultoras, né, que é essa modalidade, a gente apresenta, né, igualmente para todas as consultoras, tira todas as dúvidas, coloca à disposição do cliente para ajudar. Faz uma reunião de briefing. Participamos sempre que ele, se quiser repetir a reunião, a gente repete até as coisas estiverem ok, né? E quando ele recebe, salvo alguns processos que dê alguma divergência, a gente, nessa transparência, a gente fala, se você for passar a planilha para a gente te ajudar a comparar, tira lá a linha dos valores, né? Quantidade, valores, isso aí cada especificação de produto, né? Tem a sua expertise, né? Agora, o produto que a gente especificou tem que ser o mesmo que depois vai mudar no processo, mas para que a concorrência seja equivalente. Exato. Perfeito. Caso especifique um produto e a construtora tem a possibilidade de fazer, a gente chama de reengenharia, né? A possibilidade de trocar o produto, a nossa equipe vai analisar o produto, conhecer o produto e levar essa possibilidade para o cliente aprovar. Tá? Porque quando a gente termina um projeto, a gente faz uma reunião de acabamento e projeto com o cliente e especificação de imobiliário. Estamos falando aqui agora que uma mesa retrátil. Vamos levar, muitas vezes alguns clientes, quando é um projeto maior, montam um mockup para que esse cliente possa aprovar o produto. Às vezes a gente pede 2, ou leva o cliente até um showroom que tem um produto para ele conhecer, uma cadeira, um sofá. E isso é muito comum. E aprova todo o projeto. Aí a construtora, recebendo o projeto, se ela resolver mudar o produto, a gente vai conhecer o produto, levar para o cliente. Se o cliente aprovar, ele que é a palavra final. Se ele aprovar, a gente muda a especificação no projeto. Tá? Muitas vezes isso é por custo, tá? Que o cliente pede para mudar, para adequação do budget. Tá? Mas, ok, vamos lá. Aí todas as construtoras têm a mesma chance de fazer a troca dos produtos, mas não descaracterizar o projeto, porque o projeto é um projeto comprado, adquirido pelo cliente, e o cliente tem o poder de go, não go, muda, não muda. Já nos processos turnkey, né, que a gente vai já desde o começo com a parceria construtora e nós, né, no risco, né, que a gente não tem o projeto fechado, mas tem aquela proposta. Aí, nesses casos, a gente apresenta, se o custo estiver fora ou dentro, dependendo do que for, a gente faz essa reengenharia junto com a construtora e apresenta, mas sempre mostrando para o cliente. A gente tinha apresentado isso, agora estamos apresentando isso, é bom também, não é o mesmo produto, mas também tem qualidade, então... Aí o cliente opta por pagar a diferença ou não. Né? Eu sempre pensei que budget não fosse problema. Não, é um problema nosso. Uma coisa que acontece, a gente vai muito no risco. Tá? No projeto, tá? Nós começamos trabalhando, o mercado trabalha muito dessa forma, a gente começa o entendimento com o cliente no risco, muitos projetos, acho que 90% dos processos é no risco. A gente ajuda o cliente a definir o conceito, o layout, e aí, nos contratos, a gente vai partir para os projetos técnicos de arquitetura e projetos técnicos de infraestrutura, tá? Mas 90% dos processos são no risco. Um case muito bacana, a gente fez
um projeto. A gente nem trabalhava junto, o Felipe trabalhava em outra arquitetura. Eu indiquei um processo que ele entrou como concorrente de outras arquiteturas, de design, né? E ele ganhou o projeto. Como é que pode falar o nome? Acho melhor não, né? Não sei. É um banco. Da empresa X. É uma empresa grande, um banco que estava se startando no Brasil. E ele ganhou o conceito. Lá em Guarulhos, eles estavam montando a primeira sala VIP deles e ele entrou na concorrência. Tinham vários arquitetos grandes, empresas grandes, e ele ganhou o conceito pela empresa que ele trabalhava na ocasião. E esse virou um grande cliente nosso, até hoje. Há pouco tempo, esse cliente precisou, em Orlando, fazer os projetos. Ele tinha nos outlets de Orlando alguns projetos e eles falaram, vocês conseguem fazer? Olha, gente, pode fazer. Fala você que você faz. É isso que eu ia perguntar. Como foi a experiência no exterior de projetos? Fala aí. Quando é fora do Brasil, óbvio que ele precisa ser nacionalizado para o país que estiver acontecendo. Né? No caso, a gente fez o projeto com a mesma característica, né, do que tinha aqui, para ter a mesma linguagem visual e tudo mais, apesar de ser uma escala diferente, né? E aí a gente, à distância, deu todo o suporte. Por exemplo, o pessoal ia escolher algum acabamento diferente daquele que... A gente primeiro optou, né, por acabamentos que a gente sabe que tem lá no país, né, no caso dos Estados Unidos. E aí, para fazer essas reengenharias, a gente, por telefone, vídeo, a gente deu suporte assim, durante todo o processo da obra e ajudou a escolher, a medir, a fazer. Então, tipo, a gente consegue acompanhar dessa maneira. Se fosse uma coisa maior, talvez justificaria até a gente Eu pensei, visitar. os caras não pagaram uma viagenzinha para você. Esse cliente comprou o projeto. O estudo, né? E aí o desenvolvimento seria por lá, mas como a gente já estava desde o começo, a gente dá o suporte até o final. E aí a gente indicou uma construtora que tem no Brasil, que tem lá nos Estados Unidos. Lá. E tem uma filial nos Estados Unidos. E a gente indicou para fazer. Até, eles vieram agora para o final do ano aqui no Brasil. A gente encontrou com eles. Foi incrível. E foi um projeto bem legal. E é um cliente que tem uma recorrência, acabou virando... E a gente tem um processo com os clientes que normalmente viram clientes amigos, que vão para o escritório. Teve um cara que chegou no Brasil, da Jordânia, algum tempo atrás, e ele não conhecia ninguém no Brasil. Pra você ter uma ideia, ele virou amigo da gente, indicar contador, indicar... Estava só ele e a esposa no Brasil, ele não conhecia ninguém, ele veio startar a empresa dele no Brasil. Imagino. E a gente sentou, feriado, do ano passado, né? Teve um feriado, acho que na quarta-feira. Né? De maio. A gente chamou ele para o escritório, passamos o dia inteiro com ele lá, aprovando a amostra. Aí a gente fala, gostei disso aqui. A gente batia a foto, colocava em 3D lá na tela para ele ver como ficava. Sabe? E aí foi um dia bacana, né? Porque a gente acabou também levando ele para almoçar ali num restaurante bacana que tem ali perto do escritório. E ele adorou, né? Foi incrível. Na quarta-feira? Feijoada? Foi numa quarta... Não era feijoada. Não, é um restaurante que tem ali perto do escritório, que é um restaurante nordestino contemporâneo. Ele tem, tem feijoada também, nesse dia. E ele conheceu, ele não conhecia as comidas. E ele não falava uma palavra em português. Ele veio da Jordânia? Ele veio da Jordânia. Mas ele morou muitos anos nos Estados Unidos. E aí ele veio... Acho que em Londres. Né? Ele morou em Nova York, não foi? Acho que foi na Inglaterra. Ele morou no mundo inteiro. Ele starta os escritórios e ele já foi embora do Brasil. Fizemos a obra dele, ficou um conceito bacana, um escritório muito lindo aqui na região da Berrini. Ele virou amigo e, por coincidência, a gente descobriu que ele morava perto da minha casa. E ele não sabia andar em São Paulo logo que ele chegou lá. E aí ele ia para o escritório no final do dia... E às vezes ele voltava, quando a gente trabalhava até 8 da noite, 9 da noite lá no escritório, ele voltava para casa comigo, eu deixava ele em casa, no dia seguinte ele voltava para o escritório, a gente trabalhava junto e tal. E ele acabou usando o nosso escritório para startar a empresa dele no Brasil, que ainda não tinha a sede. Aí entregamos a obra dele, ele virou um grande amigo. A gente isso também é arquitetura. Também. Isso social. Arquitetura humana. Social. Você sabe que quando a gente montou a empresa, a gente fala muito isso, que a gente fala que a gente ia... trabalhar com alegria, né? Com vontade e alegria no que a gente gosta, com pessoas que a gente gosta. Então, assim, a gente tenta
ter essa energia, essa relação que a gente sente no dia a dia com as pessoas e com nossos clientes. Então, assim, eu falo para o Felipe que na reunião a gente não tem que ser formal, a gente tem que ir lá com o coração aberto para entender o que o cara quer. Vamos sentar e deixar o cara falar o que ele precisa. Que nessa conversa a gente está tendo. Eu acho que a coisa tem que fluir. E aí a gente entende o que o cara quer e dali sai um projeto que... Você vê o nosso portfólio hoje, a gente começou a fazer 4 anos, é um portfólio muito completo. Então, assim, se você ver lá no nosso Instagram hoje... Pode contar um case diferenciado nesses 4 anos de trabalho que vocês fizeram em conjunto? Qual que a gente fez? Eu acho que o bacana é esse primeiro que você citou, inclusive. É o da faculdade. Foi bacana, pode. A proposta, né? A gente não gostaria de citar, porque o nome. Tá. Mas é um case bacana que começou desta forma que eu fui indicado. A gente fez um projeto de um escritório em São Paulo, tá? Por uma empresa, de uma ex-chefe minha. O escritório dela foi implantado, a gente fez o projeto e ela estava fazendo uma locação, uma empresa de real estate. Lembra que eu trabalhava em real estate? Lembro. Aí ela estava fazendo uma locação em Salvador. Ela me ligou, ela falou assim, eu estou precisando de alguém que possa fazer uma arbitragem dentro de uma locação para mim. Você pode? Porque eu trabalhava com ela fazendo isso no mercado imobiliário. E aí falei, posso. Aí eu fui ela falou, vou te passar o telefone da pessoa da empresa, vai te ligar e você se organiza para você poder ir a Salvador fazer isso. Ele, tá bom. Aí eu trabalhava numa construtora, o cara me ligou, a gente organizou, aí eu falei para ele, poderia dar um plus na sua arbitragem? Aí ele virou para mim, ele falou, como? Eu falei, eu posso levar uma arquitetura? E o Felipe estava começando, né, a Fará. Sim. Ele já tinha Fará, só que ele trabalhava em empresa e ele estava começando, ele estava trabalhando em casa. Eu falei, eu poderia botar uma arquitetura que possa ir? A gente foi para Salvador, eu e esse doido aí. Uma mala na cabeça, parecia 2 retirantes. Chegamos em Salvador, a gente visitou 3 prédios. O prédio que eles ocupavam, que tinha 10 mil metros quadrados. Nossa! E os outros 2 que eles estavam em dúvida, né? Em dúvida sobre o potencial. Visitamos os 3 prédios. Um para conhecer toda a operação num dia. E no outro dia... entender a operação do que a gente tinha que implantar dentro do outro. E os outros 2 eram um pouco menores, né? Do que o... Nossa, mas imenso. E aí a gente tinha que averiguar o que daria para levar e o que o que teria que abrir mão. Tirar da Kombi e colocar no Fusca, né? Exatamente. É mais ou menos isso. Só que aí, na visita, a gente olhando lá e vendo um dos prédios, né? A gente fala, aqui tem um pé direito alto aqui no térreo, dá pra gente, de repente, construir um mezanino. Essa foi uma sacada e trazer aquilo que poderia ficar separado. Que eles estavam abrindo mão. Que era uma das dores, né? De separar um pouco das operações deles, né? E aí a gente conseguiu viabilizar, levar tudo para o mesmo prédio. Aí esse foi um case bem legal. E ele construiu um projeto, assim, porque precisava modelar o prédio inteiro, né? Era um monousuário, no caso. Era um monousuário e precisava modelar o prédio inteiro. E quantos dias a gente demorou para apresentar esse case para ele? Os dois, o comparativo dos 2 prédios foram 17 dias corridos. Quantos metros quadrados total? 10 mil metros aproximadamente. Um era um pouquinho menor, devia ter uns 9 mil e alguma coisa. Mas aí com a construção do mezanino virou 10 e pouco, não foi 10.700 metros? Não. Aliás, 17 dias... com alguns dias antes para poder startar o orçamento, né? Exatamente. Assim, a gente conseguiu apresentar a proposta, né, do estudo inicial em 17 dias, né, mais ou menos. Mas um pouquinho antes a gente já tinha material para compartilhar com a construtora. Mas a civil e a arquitetura, as duas partes? Aí eu trabalhava numa construtora, tá? Aí a construtora entrou com o processo do orçamento para fazer. Mezanino. Era final de ano... Era tipo setembro, outubro, né? Acho que começou em outubro. Outubro, novembro. Eu lembro que a gente achou que eles não iam fechar aquele ano. A gente estava indo viajar de Réveillon, né? Aquela semana das festas, né, no fim do ano. Ele me ligou, eu estava indo, tá vendo? Pra praia no Réveillon.
ele me ligou, eu estava na Serra, ele falou assim, acabaram de dar o de acordo, fecharam a proposta para fazer do esse projeto, mês. né? Cancelamos férias, cancelamos tudo, voltamos para trabalhar e continuamos fazendo o processo, porque daí eles fechariam em janeiro, para em 6 meses essa obra ser implantada. Nossa. Aí tinha que desenvolver todos os projetos e... Aí é o valor das E a parcerias, obra, tá? né? Porque daí você tem que ter o parceiro certo. Porque aí a gente entra naquela situação que eu te falei. Você tem que ter um parceiro certo para cada cliente. Por isso que a gente tenta fazer esse entendimento também. Quando a gente recebe o briefing e começa lá do início do processo, a gente consegue direcionar melhor através da arquitetura do que quando... Óbvio, também dá certo, né, quando vem da construtora, mas quando nasce pela arquitetura, a gente consegue entender o que ele precisa e oferecer aquilo que vai atender. Então, por exemplo, essa obra que é lá em Salvador, no caso, não daria para a gente fazer talvez com o maior parceiro que a gente tem. Se fosse uma pessoa que tivesse essa garra de encarar. De poder estar lá, ter uma estrutura que atenda em outro lugar e tudo mais. A mesma coisa do caso lá dos Estados Unidos. Então a gente consegue ajudar também no parceiro ideal para atender aquela demanda. Porque senão a dor de cabeça é para todo mundo, né? Exatamente. Se não tiver tudo alinhado, é uma dor de cabeça para todo mundo. E a gente desenvolve um relacionamento com o cliente que ele liga para mim, que sou o cara que estou no front office. E a gente está envolvido. Aí eu e ele acabamos nos separando. Então, assim, não é que a gente vendeu uma obra em Salvador, a gente não vai voltar mais lá. A gente vai voltar lá para ver. A gente... tá com uma obra em Minas. A gente vai em Minas ver. E o cliente... precisou, ele liga, a gente vai estar junto com ele. A gente, dependendo do porte da obra, a gente deixa uma pessoa da nossa equipe. E hoje a gente tem uma arquitetura pronta e especializada. A arquiteta que está trabalhando nesse processo é uma das nossas arquitetas que a gente ama. Então hoje ela está dentro do processo que ela está se especializando em faculdade de medicina. Por exemplo, o porte da nossa empresa é pequeno, né, comparado a algumas que tem no mercado. Porém, como a gente trabalha com a equipe mais experiente, então a gente consegue atender melhor e maior quantidade. Então, no fim, acaba como se a gente tivesse uma equipe grande, dá a impressão assim, para o mercado que a gente tem uma equipe maior do que ela é. Hoje a gente está trabalhando com... Hoje a gente está executando quantas obras? 6 obras? 7 simultâneas? Simultâneas. Acabou de entrar. Tem uma para começar agora. 8 obras devem estar acontecendo simultâneo nesse momento. E qual o tamanho do time? Na arquitetura nós temos hoje 8 pessoas. Tem 9 pessoas, mais ou menos. 9 pessoas dentro do nosso escritório. Já pensamos em ampliar já, mas assim, a gente não quer perder essa identidade do essa o mercado falava muito uma coisa, né? projeto boutique, nunca gostei muito disso, mas assim, da qualidade do atendimento, do tete-a-tete com o cliente, de dar esse atendimento personalizado, de ir lá, bater um papo, tomar um café, ter a liberdade de voltar. Tem clientes que até hoje a gente tem a senha do escritório dele, que ele fala, fique à vontade, você quer visitar o escritório para mostrar para alguém? Não tem ninguém, porque hoje está muito comum as empresas no home office. O cliente deixa a senha com a gente do controle de acesso, pode entrar na hora que você precisar lá com a empresa tal, só me avisa, eu estou indo no seu escritório para mostrar o projeto. E a gente usa isso muito como showroom, né? Esse cliente da Jordânia, por exemplo, é um cliente que até hoje, eu devolvi para ele o ano passado, eu tinha credencial do estacionamento do prédio dele, que ele me liberou. E ele ficou tão amigo que a gente tinha o acesso liberado para entrar no escritório dele, a face cadastrada na empresa. E assim, ele foi embora para a Jordânia agora há pouco tempo, que a gente soube, e ele mandou presente, mandou um bom vinho para a gente de presente, mandou uma boa despedida. Se torna uma relação mais... A gente pessoal, tem um processo que, quando a gente entra dentro de um projeto, é muito raro abrir concorrência. O cliente acaba ficando com a gente dentro do processo como um todo. A gente
é o mais fantástico, todo mundo é bom, mas a gente consegue muito essa coisa da fidelidade. A gente acaba criando uma relação que é como se a gente fosse parte da equipe deles, então eles da nossa, né? E eu adoro Então, trabalhar dentro do A gente trabalha, é como se a gente trabalhasse na mesma Eu empresa. amo né? trabalhar. Tem uma Basicamente, empresa que a gente está fazendo hoje, obra aqui na Zona Sul, eles brincam muito, tipo, você não tem uma mesa dentro do escritório ainda, porque eu acabo ficando muito lá. Eu vou, reuniões diárias. Saindo daqui, a gente tem uma reunião lá. Então, assim, reuniões diárias, clientes para receber todos os dias. E aquela história, hoje eu não tenho, a gente não tem mais a pessoa que fica buscando o negócio no mercado. Todos os dias, praticamente, a gente tem um negócio novo entrando dentro do processo do escritório. A gente fechou neste cliente que a gente está indo depois daqui, este ano 14 obras. 14 obras. Sensacional. A gente estava fazendo essa conta ontem lá no escritório. A gente fechou 14 obras dentro dessa empresa. É comercial ou é corporativo? Corporativo. Beleza, muito bem. A gente fechou 14 obras, deu mais de 1 hora por mês. Isso só dentro de um processo, dentro de um cliente. Puxa vida. Bacana. E a demanda para vocês aparece mais através da obra ou do projeto? Como é que aparece Tudo. para vocês? Do projeto. Você fala, tipo, você vem via construtora ou via cliente final, por exemplo? Por exemplo. A maioria acho que vem via cliente final, né? Via cliente final, muito pouco via construtora, tá? É mais comum a gente levar parceiros para parceiros construtora os processos. Vocês aqui indicar, tá? É muito comum. Muito comum também a gente fazer com algumas construtoras e o cliente parar de querer falar com esse cliente. É muito comum a gente fazer outros projetos do cliente e o cliente pedir para não ser a mesma construtora. Não seguir com a construtora. A gente continua. Esse projeto mesmo dos Estados Unidos, a gente criou uma relação muito boa com a pessoa de lá de dentro e ela falou pra gente, ela falou assim, hoje, o senhor não abre concorrência dentro da arquitetura. Ela falou, não fala com ninguém. Ela liga pra gente. Festa de final de ano deles é uma história boa. Eles precisavam montar um mock-up, né, Fê? Simulando o ambiente deles. E aí ela ligou pro Felipe e falou, você consegue me ajudar? O Felipe indicou um amigo dele que faz cenografia. Ele fez um ambiente de papelão que foi muito parecido, que virou o espaço instagramável para os funcionários na festa de final de ano. Fez uma cenografia. Então, assim, a gente tem muito isso. Essa semana mesmo, tem um grande amigo nosso, o designer, não, o Marcelo. O cliente nos pediu, e a gente dá solução para o cliente, e a nossa arquitetura, a gente não quer ganhar em cima de todo mundo. Nunca. Tá? A gente indica os amigos para poder fazer. Preciso de uma solução para fazer um painel. A gente indica um amigo designer que pode fazer esse processo para o cliente. E preciso de um móvel. A gente indica o fabricante do móvel para poder fazer isso direto, mesmo que a gente já tenha feito o projeto. Isso vai estabelecendo uma relação de confiança. De parcerias. De uma relação de... vocês fomentam e criam um ecossistema, né? Quer dizer, na verdade, a ordem é criar e fomentar um ecossistema. Sim, exato. É muito bom. E a gente cria. Então, aí vem a prospecção. Amigo que indica amigo, que fala de mim pro amigo Facilities. Uma coisa que vale a pena falar muito é o parceiro Facilities, tá? Esse cara é o cara incrível dentro do processo, né, Fê? Sim. Porque empresas que têm um Facilities esclarecedor é muito fácil. Muito então, mais assim, fácil a sua pergunta lá atrás, o entendimento do cliente é difícil. Quando eu tenho um profissional dentro da empresa que entende do que ele precisa, se torna muito mais fácil. Mas se não tiver também, a gente ajuda ele a entender e explicar. A gente tem essa paciência de... O que acontece bastante também, por exemplo, às vezes ele tem... O escritório tem um desejo, mas precisa aprovar com a diretoria, ao mesmo tempo não tem lá uma base. A gente faz nessa fase do risco, né? A gente faz uns estudos, fala, dá para você fazer isso, faz uma estimativa de custo, e aí ajuda ele a viabilizar com a diretoria. Tá. Então é bacana também que a gente, nesses processos, a gente faz uma via de mão dupla. E ajuda ele a vender o projeto dele.
Pra do diretoria. tipo o possível e o ideal. Sim, Exato. Tá. a ideia dele a gente transforma em realidade e eu costumo brincar que a gente vende o sonho e entrega a realidade, né? Porque todo mundo que vai montar um escritório vem com o sonho de ter um escritório lindo como esse. Aí na hora que você apresenta o projeto, o cara vê o custo, o budget, Daí, o cara vira e fala assim, aí eu falo, qual é a sua realidade? Aí o cara me conta a realidade e a gente entrega a realidade para ele. Então assim, e a gente não foge da raia, a gente vai te ajudar, sem descaracterizar seu projeto, fazer um projeto bacana, um conceito lindo que atenda a sua necessidade e deixe os seus funcionários felizes. Hoje é muito comum a gente pegar o processo do cliente que ele quer trazer o pessoal para dentro do escritório de volta. É isso que eu queria falar, pegando o gancho, como vocês têm acesso a muitos escritórios, né? Tem a senha, reconhecimento facial. Tem muita empresa que tem colaborador que tem senha, que tem reconhecimento facial, mas que ainda sente uma dificuldade em estar tirando o cara de casa no modelo híbrido, diminuindo o home office, por exemplo, ou indo no 100% presencial. Como é que vocês veem essa mudança em termos de projeto por parte das empresas em fazer com que os funcionários, de fato, utilizem as senhas e o reconhecimento facial para voltar e entrar nos escritórios? Que tendências que mudanças de projeto, de ideias, de demandas? que a gente vê que isso é uma grande necessidade Sim. das empresas, ter talentos, né? Apesar de a gente estar, graças a Deus, se distanciando da pandemia, né? Que já passou aí alguns anos, mas de lá em diante acabou tendo que agregar um pouco de áreas com conforto, uma pegada meio de casa para dentro do escritório, Isso. para que ele consiga ter o ambiente formal lá de trabalho, ergonômico, correto, mas ao mesmo tempo ele consiga descansar, Conforto. né? ou até mesmo trabalhar, sei lá, como aqui nesse escritório, tem vários espaços que tem, sei lá, uma poltrona, uma lap table aqui, que ele pode apoiar o notebook e trabalhar um pouquinho numa área diferente, de repente sentar próximo à janela. Uhum. Então, essa versatilidade do uso do espaço acaba ajudando um pouco a trazer o pessoal Colaborador, o colaborador pra ficar, pro né? escritório. As empresas, elas têm tido muita dificuldade de fazer o pessoal voltar, né? Tem. A geração, qualquer Tem. geração. A minha é a... É a Z, eu acho, se Eu não sou me a Z. engano. Eu sou da a Z do aqui, ó. Zorro ainda. Eu também. Tamo junto. E assim, eu percebo quando eu vou na primeira conversa que eu sofro isso no meu dia a dia, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de ter o convívio, ir para o escritório, ter o motivo de sair de casa, ir lá, temos o escritório montado para a gente ir lá trabalhar. E eu percebo que a pedida das empresas, normalmente para a gente, precisamos ter um projeto que o pessoal sinta vontade de vir. Então, assim, a gente tem trabalhado, né, Fê? Trazer o aconchego de casa, para só não é à toa que hoje está muito na moda os prédios comerciais terem os espaços pets, é muito comum as empresas terem o dia da criança dentro da empresa para que... Então, assim, a gente está exatamente nesse momento desenvolvendo um projeto para uma empresa na Faria Lima que eles têm uma pedida que eles querem um espaço que eles vão ter um demo room, né? Que eles chamam de demo room, e que no dia que o cliente vai lá, vai ser um espaço de demonstração de produto. Uhum. E eles querem ter também o dia das crianças para receber os filhos dos colaboradores no escritório. O dia Happy hour, o sei happy lá. hour, o espaço pet, para levar para dentro do escritório. E as empresas têm feito essa pedida, Tem essa demanda. fazer o projeto atrativo para que a pessoa queira ir para o escritório. E a gente tem trabalhado em cima disso, tá? A busca do projeto sexy que leva o cara para dentro do escritório. Então, tem... Salão de cabeleireiro. Então, salão de cabeleireiro, os prédios hoje têm tido toda essa infraestrutura Uma demanda. Dentro dos condomínios, né, você tem uma série de serviços para facilitar a vida de quem está ali, né? Sem dúvida. Mas no caso das empresas, por exemplo, eu gosto de perguntar como é que está a área do café agora.
Tem mudado. Totalmente disruptivo, que não tinha nada a ver, né? Antigamente era uma máquina de café, um pacote de bolacha e nada. Agora Aqueles copinhos de plástico que colocava copinho de que plástico, derretia, né? que derretia, No tomava, cantinho, dava né? câncer. Depois o povo morria de câncer de cigarro. Cada vez mais aberto também, né? E cada vez Pô. mais aberto ao escritório. Promover. Como se fosse um ambiente único. Promover Assim. networking. Exato. E as empresas têm pedido. A gente estava aqui conversando que a gente está desenvolvendo um projeto agora com uma empresa e a gente estava vendo aquela estante e ontem eu estava na reunião com o cliente e ela falou de botar um vidro, mas vidro vai reverberar, vai fazer barulho. Aí eu falei, e se a gente botar uma estante, de repente, preservando, dando uma privacidade para o café e integrando? Vazado. Boa ideia! Vamos trazer plantas para o escritório, que é o que o pessoal quer. Então, assim, o pessoal gosta de ter o contato com a natureza. Hoje essa humanização do espaço. Essa humanização do espaço, Uhum. Exatamente. A humanização, né? E se a copa for ruim, comida ruim, tem um boldo ali para pegar a Planta, mastigar mascar, depois, né? para fazer o chá, então. O happy hour, cerveja for ruim, eu já tenho o boldo para Tem o boldo para poder rebater. tomar no dia seguinte o chá de boldo, né? Então, assim, as empresas têm pedido isso, a gente tem feito projetos desta forma e uma coisa que todos pedem muito raro, é o custo, tá? Então, assim, a gente tem tentado entender a necessidade do cliente e tem trabalhado com budget. Uma coisa que eu sempre pergunto para o cliente, na primeira reunião, eu falo assim, eu não quero gastar seu dinheiro, mas você pode me falar o que você tem para gastar? Porque se você falar, a gente desenvolve um projeto dentro do... Porque eu posso vir com mármore Carrara e um sonho, que não é a sua realidade, mas se você falar, eu posso buscar. Porque hoje no mercado existem muitos produtos alternativos que a gente consegue botar num projeto que fica muito bacana, fica muito legal, e deixa o projeto legal e um atingindo custo bacana. um custo. Talvez tapore um pouco, mas aí ele faz uma aprovação, tira aqui, adequa aqui, e aí ele tem um projeto atrativo para que o funcionário volte para o escritório, né? Uma coisa que tem acontecido técnico também, eu não sou técnico, eu não sou nem engenheiro nem arquiteto, tá? Eu sou por sinomose, eles falam. Eu tenho percebido que cada vez mais as empresas têm trabalhado muito sem o cabeamento, pelo Wi-Fi, né? Mais Wi-Fi, né? Porque depois... Ontem eu usei esse exemplo. A empresa que eu estava é uma empresa inglesa e eles, por regra, não poderiam ter cabeamento dentro do escritório. Aliás, deveriam ter, né? Não, eles teriam que ter cabeamento, porque a empresa exigia que tinha que ter. E é um custo mais alto. E aí eu falei assim, hoje a gente tem feito muitos projetos com Wi-Fi, né? Mas por regra a gente tem que ter, não sei o que. Eu falei, mas quantas vezes por semana o pessoal trabalha em casa? 3 vezes por semana. Eu falei, então a empresa está descoberta 3 vezes por semana e 2 vezes por semana ela está coberta com cabeamento? Não, e mais, né? Empresas que estão mudando, a gente vai visitar o escritório, o antigo, né, para fazer o projeto, e muitas delas já nem plugam, apesar de ter o cabo lá, né? Já usa 100% Wi-Fi. Ninguém usa lá o... Porque hoje todo mundo tem laptop, cara. Porque você trabalha em casa. Você pega o seu laptop, vai para casa, você trabalha num café aqui embaixo. Você trabalha aqui. E essa questão que a gente falou da versatilidade do espaço, de você poder fazer uma reunião, entrar numa cabine ou ir para uma poltrona, voltar para o seu... Então acaba você ficando desplugado, fica mais fácil. Ontem eu estava numa reunião com o CEO de uma empresa que ele chegou um pouco antes, ele estava fazendo uma reunião com a empresa inteira. Ele estava no escritório, na obra, fazendo uma reunião com a empresa inteira de dentro da obra, no espaço da obra. Aí depois a gente fez a reunião. Então, assim, ele estava falando com os Estados Unidos e a equipe dele no Brasil ao mesmo tempo, no meio de uma obra. Então, assim, hoje você faz reunião em qualquer lugar. Mas sabe o que eu acho? Que cada vez mais os escritórios de arquitetura e turnkey também são consultores das empresas. Sim. Por quê? O empresário, muitas vezes, ele pensa que sabe o que ele precisa, mas vocês talvez enxerguem uma coisa completamente diferente. E eu acho que os arquitetos de hoje, os profissionais de hoje que atuam nesse segmento, têm conhecimento suficiente para poder auxiliar esse da orientação, empresário. né? Sim. E até a capacidade que vocês vão desenvolvendo de consultoria empresarial, de entender o momento da empresa e verificar se o projeto
faz sentido para o momento da empresa. Né? Sim. Não estou falando nem da coisa básica que é acústica, iluminação, sonorização, temperatura, não estou nem falando disso. Estou falando de maneira geral, de layout, Sim. de desenho, de sugestão. Hoje vocês estão muito mais preparados que antes da pandemia, talvez. Sim. Né? Sim. Então, o empresário, ele muitas vezes ele acha que precisa disso e enxerga de uma certa maneira, mas eu acho que vocês hoje estão muito mais preparados. A gente gosta de sentar, escutar o cara e ver. E falar, olha, muitas vezes acontece da gente fazer o layout que ele pede e fazer um que a gente teve um projeto, isso que é a ideia. A gente teve um case de um cliente que a gente já estava fazendo a revisão do escritório dele, né? Sim. E esse cliente, ele pediu um projeto, um conceito. Ele precisava ampliar o escritório, ele não abriu mão de presencial no escritório, só que ele precisava ampliar o escritório e ele não queria mudar do local. Aí ele chamou a gente para passar o briefing e tal, e ele falou, olha, tá vocês e mais uma concorrente, e eu passei exatamente o mesmo briefing, eu quero o mesmo briefing para poder comparar, né? Comparar laranja com laranja. Lógico. Aí a gente foi para casa, a gente começou a conversar, eu e ele. Eu falei, mas a gente identifica aqui tal oportunidade de melhoria. Aqui dá para fazer uma área de convivência legal, dá para abrir essa parede que ele tipo, ao invés de fazer a reunião aqui, a gente faz ali. Pois é. Aí eu virei para ele e falei assim... E aí, tipo, ele quer ampliar uma área que não dava no formato original, ou no que ele estava pedindo, né? Então a gente apresenta, né, a proposta do que ele pediu, né, para atender aquela expectativa. E a sugestão de você. E uma sugestão de melhoria aqui. É isso mesmo. E eu costumo dizer que a gente tem que ter 3 reuniões com o cliente, tá, né? Sim. A gente não passa das 3 no começo, tá? Apresentação do layout, tá? Que é um layout, um test fit. Depois do briefing. Né, depois do briefing, tá? Uma reunião apresentando o layout, o test fit que ele pediu, para ele nos auxiliar. E eu falo para ele, a gente quer essa reunião e pede presencial, tá? Onde a gente você consiga dizer se a gente está no caminho certo. Porque também não sou arrogante de falar assim, eu entendi tudo o que você quer. Aí a gente leva para ele. E neste caso deste cliente, a gente levou 2 opções. Levou o que ele pediu e o conceito. Aí ele virou e falou assim, eu gostei disso. Ele gostou da opção que o Felipe fez e aí ele pediu assim, ele falou assim, eu não vou passar o projeto de vocês, só que eu tenho que dar a chance do outro escritório de arquitetura fazer a mesma coisa que vocês fazerem. Eu vou explicar para ele o que mudou na minha cabeça depois da reunião com vocês e vou pedir para ele fazer. E vou pedir para ele orçar. Beleza, foi lá. Ele passou o briefing para a empresa refez o layout dela, que ela tinha apresentado, ele deu um prazo para ela refez, ele pediu o orçamento. A gente fechou 5 obras com essa empresa depois disso. Entendi. Fechamos 5 obras com essa empresa depois disso. Que legal. Vocês falam muito da questão da proximidade, né, do olho no olho. Mas a gente está vivendo numa turbulência de transformação digital. Como é que a tecnologia está auxiliando vocês hoje? E no que ela poderia estar auxiliando mais? Eu falo que ele é tecnologia e eu sou analógico, porque eu gosto do olho no olho. Com relação ao cotidiano, por exemplo, ter as ferramentas de reunião online, né, de fazer conferência, videochamada, isso já existia há muito tempo, mas a pandemia acabou potencializando, o pessoal pegou o jeito de usar e melhorou, né? Mas além disso, por exemplo, falando um pouco na parte da arquitetura, tem o jeito de trabalhar, que começou antigamente era mais no AutoCAD, lá 2D, e aí foi evoluindo pro BIM. Não vou nem entrar no mérito, mas que é um jeito de pensar que acho que quem não trabalha hoje está muito atrasado, acho que deveria estar. No BIM, mas acho que o que está agregando muito nos últimos anos, acho que no último ano e meio, 2 anos, é a questão da IA, né, que tá inteligência artificial, né, ela não elimina a pessoa de fazer a função, mas ela é uma facilitadora fantástica. Então, por exemplo, numa reunião, a gente tem uma IA lá que a gente inclui na reunião, ela prepara a ata. Você perguntou na reunião? Sim, foi da nossa conversa
preliminar, né? Ela prepara a ata, mostra o desempenho de cada um, mas a ideia é que ela monte a ata, né, faça o histórico. Óbvio que depois você tem que ler para ver se não tem nenhuma barbaridade. Né? Porque não perde, né? Exatamente. E aí a gente compartilha o material. Tá. Aí, nos próprios softwares de arquitetura, agora estão começando a agregar essa questão. Tem a gente consegue lá, sei lá, quem manja mais dos prompts e etc, né, consegue fazer os estudos, mas a gente, sei lá, de repente coloca um briefing o cliente quer uma sala que não tem referência, uma coisa nova, e aí, sei lá, você coloca lá, vê uma imagem mais ou menos para ter uma referência, noção. E óbvio que você vai fazer aquilo que você vai dar o seu jeito. Então essas coisas acabam agregando, ajuda bastante, né? Eu acho que a tendência é isso evoluir e cada vez mais ajudar, mas nunca vai dispensar o ser humano que está tocando o processo. O ser humano. É. A gente está chegando no final e geralmente uma das perguntas, aliás, a pergunta é o que é ser arquiteto, mas no caso você mesmo que por osmose talvez não possa estar fagocitose ou pinocitose, ou osmose, ou sei lá que for, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho qual o futuro que vocês veem para a arquitetura corporativa. Do olhar da arquitetura, né? Ser arquiteto, o legal, o divertido, aquilo que motiva é ver que a pessoa tem uma necessidade, né? Um desejo, e a gente consegue concretizar numa forma física, né? Então, por exemplo, eu gostaria de ter um escritório assim, assim, assado, tipo, com característica de um jeito, com tais áreas ali de uso, e você conseguir traduzir aquilo e ver exatamente aquilo que é o teu entendimento, né, do que a pessoa deseja e transformá-la num espaço físico, isso é gratificante demais, né? E quanto ao escritório físico, mais acho que questão de uso, né, que tem essa do home office, do presencial. Teve uma época que a tendência era ir 100% para o home office, depois ter um híbrido. A tendência é meio que voltar, as empresas têm voltado, mas acho que eu acredito bastante naquele formato híbrido, né? Assim, se as pessoas forem, sei lá, 2, 3 vezes para o escritório, ficar um dia ou 2, sei lá, em casa para poder fazer outras coisas em horários diferentes, não que não vá trabalhar no dia, mas assim... Dependendo da atividade, ter a gestão do seu próprio dia é importante também. Eu acho isso bem humano, sabe? Mas a questão da relação e do contato, treinamento dos mais jovens ou de quem não tem menos experiência, isso não tem como perder, né? Tipo, não dá, a distância não permite que isso aconteça. Então o escritório esse formato que a gente conhece vai longe ainda. Marcelo, você não é arquiteto, mas talvez o que é ser um arquiteto por osmose e trabalhar com arquitetos? Eu vejo um mundo de oportunidades, tá? Muito. Eu costumo falar pro Fê que quando a gente está vamos nos reinventar e buscar, tá? Quantas vezes a gente sentou e pensou, vamos inventar um formato de negócio? A gente inventou um formato de trabalho há pouco tempo que deu super certo e virou uma tendência de mercado, que foi a fase do buscar um negócio na raiz, né? É que eu não posso contar, senão eu vou entregar o meu ouro, né? Mas assim, eu vejo um mundo de oportunidades. Ontem à noite eu cheguei em casa, fui no jantar com uma amiga e acabei chegando 9h30 em casa. Aí eu mandei uma mensagem para o Felipe, que ele estava trabalhando num projeto ontem que a gente vai apresentar amanhã. E eu tive uma ideia, assim, um insight do nada. Falei, Fê, por que a gente não faz uma união de negócios dessas duas empresas? Dois clientes, né? Dois clientes individuais, mas que estão juntos. Uma joint venture. E aí ele falou, porra, cara... Fantástica essa ideia, porque vai unir o útil ao agradável. Eu mandei uma mensagem pro presidente da empresa na hora. Eu falei assim, você tem um tempinho pra gente bater um papo amanhã? Ele falou, com certeza, sempre, Marcelo. Passa lá no escritório amanhã, a gente bate um papo. Fazer uma joint venture de um processo que tá acontecendo e que eu sei que o cara quer viabilizar, mas... Então, assim, eu costumo dizer que arquitetura e engenharia, porque eu não vou falar só de arquitetura, vamos lá, é se reinventar.
entender a oportunidade, né? Sim. Eu vou num cliente, eu estive num cliente outro dia que ele tinha aquelas aletas, aquelas persianas antigas de aleta, sabe? Aquelas Que nunca dava problema. Aí né? quando você passa a mão, ela fica toda Da Colômbia. É. É da Colômbia. E aí o rapaz que me atendeu, ele falou assim, nossa, essas persianas me incomodam muito, escritório bonito e tal. Eu falei, por que você não troca? Aí ele falou assim, porque eu teria que trocar tudo, né? Eu falei, e por que você não coloca película nas divisórias? Aí eu falei, posso voltar pro escritório e fazer um projeto? Tirei umas fotos, a Maíra montou pra gente lá no Photoshop como ficaria. Eu mandei porque o cara tocou. Fechamos. Então virou assim, oportunidade. Eu acho que assim, você não precisa reformar um escritório inteiro para ter. De repente você faz uma simples adequação. E aí a gente cai naquilo que eu falei antes. Você tem que buscar oportunidade. Então, assim, chegar no cliente, olhar, não criticar, mas ajudá-lo a mudar de posição. Mostrar os potenciais, né, que ele tem o potencial de melhorias que ele pode ter dentro do escritório, e que aí a gente cai naquilo. O cara vai lá pro escritório, chega lá aquele sofá horrível para sentar, vamos reformar esse sofá, vamos mudar um. Então, assim... Às vezes também acontece vamos reformar o escritório inteiro, menos a área da diretoria. Né? E aí fica lá aquela área da diretoria antiga e a parte nova. Uma coisa que é muito bacana também, que a gente tem feito, que vale a pena ressaltar e contar para vocês, é assim, a gente não desvaloriza o que o cara tem. Tá? Vamos olhar o que você tem, se a gente pode reaproveitar, porque nem sempre o cara, novo é melhor, o né? novo é melhor. De repente a gente, já aconteceu o cara falar, quero trocar tudo, cadeira, não sei o que, o cara tem uma cadeira excelente no escritório que a gente pode reaproveitar. Então, assim, um móvel, e a gente não vai entubar no cara só porque... Tá querendo uma coisa nova aí, né? De repente não dá para reaproveitar. Aliás, até isso ajuda a viabilizar as coisas. Por exemplo, às vezes ele não tem o budget para fazer aquele processo, mas aí a gente fala assim, não, vamos aproveitar isso aqui, aí você gasta ali e consegue ter tudo que você quer. Exatamente. Então, tipo... Perfeito. Tá. Bom, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, obrigado. Um bom bate-papo. Nós agradecemos também pelo convite mais uma vez. Prazer Tá, joia. conhecer Pará e você. Marcelo, O Naga obrigado. já é amigo nosso de tempo. Prazer em conhecê-lo. Obrigado, Simpatia. igualmente. Uma. Isso. E obrigado a você que nos assistiu. Pegando o gancho no que o Marcelo falou, um mundo de possibilidades. Possibilidade de você se inscrever no nosso canal no YouTube, no nosso Instagram, Claro. no nosso perfil do LinkedIn. Possibilidades bacanas para assistir novamente essa conversa e muitas outras. Até mais.